Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de conceitos iniciais de matrizes, estávamos resolvendo alguns exemplos. Vamos ao terceiro exemplo associado a esses conceitos. Vamos lá. Dadas essas duas matrizes, calcule o valor de K, que é uma variável que não está aqui, sabendo que esse valor de K é definido por essa expressão e que a matriz A é igual à matriz B transposta, ou então a gente fala transposta de B. Muito bem. Vamos resolver então. Vamos partir do princípio, que foi dado no exercício, que a matriz A é igual à transposta de B. Isso aqui, pessoal, é uma expressão matricial. Então, a gente, nessa expressão matricial, pode substituir as próprias matrizes. Então, estou colocando no lugar de A a matriz de A dada. E estou colocando aqui a transposta de B. Vejam que o que nós temos aqui não é a transposta de B, é a matriz B. Como que a gente faz para transpor uma matriz? A primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha vira a segunda coluna, ordenadamente da esquerda para a direita e cima para baixo. Agora sim eu posso dizer que essas duas matrizes são iguais. E percebam, para esse exercício ter sentido e eu poder dar continuidade nele, as duas matrizes têm a mesma ordem, as duas são quadradas de ordem 2, e eu já posso verificar a igualdade dos elementos aqui, ó. 5 e 1, 5 e 1. Se isso aqui não fosse compatível, já não teria sentido seguir adiante. Todavia, nós podemos perceber o seguinte, que para que essas duas matrizes sejam iguais, esse elemento aqui deve ser igual a esse elemento que está aqui, porque eles estão na mesma posição correspondente nas matrizes. Então, a gente pode escrever, então, que x mais y deve ser igual a 1, porque se não forem iguais, essa sentença não faz sentido. E ainda nós podemos perceber aqui embaixo que 3x menos y deve ser igual a 10, para que as duas matrizes sejam iguais. Percebam que aqui nós temos duas equações com as mesmas duas variáveis, e quando isso acontece, nós podemos montar um sistema de equações, porque esse valor que está aqui é o mesmo que está aqui, embora a gente ainda não saiba, e esse que está aqui é o mesmo que está aqui, embora a gente ainda não saiba, mas sabemos que é o mesmo valor porque estão representados no mesmo problema com as mesmas letras. Eu acredito que a maioria de vocês já sabe resolver esse sisteminha de duas equações com duas variáveis. A gente vai estudar isso mais à frente. No momento, para poder seguir adiante com o nosso exercício, eu vou deixar a resolução dele de forma direta, tá? Considerando que a maioria de vocês consiga resolver, ok? A gente pode tratar com mais calma sobre essa resolução depois na aula. E a resolução desse sistema é 3 menos 1. Vocês podem verificar que esses resultados resolvem o sistema. Se resolvem esse sistema, eles também vão resolver a condição de igualdade da matriz. Vejam, o x é 3 e o y é menos 1. 3 menos 1, 2. E aqui, 3 vezes 3, 9. Menos com menos dá mais. 9 mais 1, 10. Então, esses valores fazem essas duas matrizes realmente serem iguais. Mas a pergunta do problema não foi essa foi uma condição. A pergunta foi, diga para mim qual é o valor de K. Sabendo que essa condição é verdadeira, usamos a condição verdadeira e agora vamos para o valor de K que foi dado na expressão à parte. Então aqui está o valor de K. Notem que aqui eu tenho o x e o y. Então usei a mesma cor para associar. Então vamos substituir no lugar de x é 3, que a gente calculou nessa resolução. Lembre-se que fizemos direto para ganhar um tempo aqui na resolução, que não é o foco agora. E o y menos 1. Resolvendo a expressão, olha só, o símbolozinho de então, né? 3 ao quadrado 9, menos 1 ao quadrado 1. Percebam que esse sinal de menos aqui está fora. E eu já coloquei o 10 na terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Botei um pontinho da multiplicação também para a estética e aí o visual ficar um pouquinho melhor. 9 menos 1, 8. 8 vezes 1000. Temos que o valor de K é 8000. Tem uma sugestãozinha infame aqui para vocês observarem. Muito bem. Resolvemos o problema? Sim. O valor de K foi pedido, vale 8000. Dando continuidade aos exemplos, vamos para o nosso último exemplo aqui. Vamos considerar as duas matrizes quadradas, né? A matriz MB, e ele pede para determinar uma matriz X. Agora não está pedindo para determinar um valor, como no exercício anterior. Está pedindo para determinar uma matriz que não estamos vendo aqui.
Mas essa matriz respeita essa expressão que aqui está, que é uma expressão ou uma equação matricial. Vamos resolver então. O ímpeto, às vezes, quando aparece uma expressão dessa, é você já substituir a matriz M aqui e a matriz B aqui. Claro, sua transposta. Mas percebam, pessoal, existem outras matrizes aqui e a matriz X que a gente está procurando, ela aparece mais uma vez. Então isso não vale a pena. Vale a pena a gente deixar essa expressão mais simplificada. E uma expressão matricial, ela é tratada da mesma maneira que uma outra expressão matemática qualquer. Então vamos deixar um pouco de lado aqui as matrizes e vamos trabalhar com essa expressão, para ela ficar mais simples e assim a gente fazer a substituição posterior. Vamos lá então. Como uma expressão tradicional, um parênteses de um número multiplicando, 3x, 3x, 3m, 3m com menos no meio. Lembrando que essas operações de soma e subtração de matrizes e multiplicação por um escalar, a gente já viu. E elas funcionam tanto na forma matricial, quanto na forma da expressão matricial. O 2 multiplicando a transposta de B, aqui está. 2 vezes 3, 6, e a matriz 6x. E essa matriz aqui já é conhecida nossa, ela é a matriz de identidade de ordem 2. Como estamos interessados em calcular a matriz x, vamos fazer o seguinte, mantemos a x desse lado e tudo que não for x vai para o outro. A matriz 3m que aqui está subtraindo, ela passa para o outro lado, olha só, adicionando. E a matriz 6x que está aqui adicionando, passa para o lado de cá, subtraindo. E a gente tem do lado de cá somente as matrizes x. 3x menos 6x, embora sejam matrizes, funciona como da maneira tradicional. 3x menos 6x, menos 3x. Agora essa expressão matricial está na sua forma mais simples. Não tem matrizes, vamos dizer assim, repetidas, e a matriz procurada x está aqui. Eu já poderia passar o menos 3 para cá dividindo todo mundo? Poderia. Mas eu vou deixar da maneira que está, porque vai ficar um pouco mais fácil de operar em vez de ter a divisão aqui. Mas você poderia fazer também. Depois do exercício, vocês podem experimentar passar esse menos 3 dividindo para ver como é que fica. Vamos à substituição. Olhem só, a matriz x eu não conheço, então não posso substituir, mas a transposta de B sim. Essa é a matriz B, já estou colocando aqui a transposta. Se eu quiser colocar a matriz B e fazer a transposta depois, indica aqui no cantinho o ter e transposta, senão você vai esquecer de fazer. Ok? Então já estou substituindo a transposta de B. Veja só, primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna. Mais 3, agora sim a matriz M, como está lá, menos a matriz identidade. Se tudo está correto, o exercício tem sentido, vejam que eu vou somar e subtrair todas as matrizes de ordem 2. E isso está ok. Se não fosse assim, não teria como resolver, o exercício não teria sentido. Número multiplicando uma matriz, um escalar multiplicando uma matriz. Todos os elementos são multiplicados, e aqui está. Lembrando que 2 vezes 0 vai permanecer 0. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, assim acontece com essa matriz também. E aqui eu tenho a matriz de identidade. Agora eu posso somar e subtrair matrizes todas de uma vez só, tanto com soma quanto subtração. Só peço uma atenção especial para a subtração, principalmente se tiverem mais matrizes com menos à frente. No caso eu vou fazer a adição primeiro, ó, menos 2 com 6, 4, 2 com 3, 5, 4 com 9, 13, quase 14, e 0 com menos 3, menos 3. E deixei para fazer a subtração depois aqui. Juntando essas duas matrizes, a subtração, cuidar com o sinal de menos, aqui temos. Essa é a solução do problema? Não. O problema solicitou determinar a matriz x. Essa aqui é 3 vezes a matriz x e ainda de forma oposta. Então, se a regra de aplicar as operações na forma matricial serve aqui, ela serve aqui também. Tecnicamente, eu passaria esse 3 negativo dividindo. Mas vocês perceberam que a gente não tratou de operação de divisão de matriz por um número. A gente definiu só a multiplicação. A gente não considera a divisão. Porque a divisão, na verdade, é a multiplicação por um número fracionário nesse caso. Então eu poderia multiplicar essa expressão toda aqui por menos 1/3 e teria o resultado. Mas, vamos fazer o seguinte. De forma bem breve, se eu passar o menos 3 dividindo, eu ia dividir cada termo por menos 3, que na verdade é a multiplicação de cada um dos termos por menos 1/3. Mas eu já percebi por experiência passada que o pessoal faz isso meio que direto.
Tá? Formalmente não é aceito, mas a gente pode fazer. O menos 3 vai passar dividindo, então ele tem que dividir todos os elementos. Mas não escreva aqui a divisão por menos 3, que fica muito feia do ponto de vista matemático. Tá? Mas se vocês perceberem, foi isso que aconteceu. Ó. Divide por 3, divide por 3, divide por 3, divide por 3. E o menos foi colocado na parte de cima da fração, tá vendo? Ó? Aqui ficou mais porque o menos com menos fica mais. Posso simplificar alguns números aqui? Posso simplificar. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Esse eu vou deixar assim, esse também e esse também. Se der para simplificar, a gente simplifica. Então aqui está a matriz procurada x na sua forma mais simples. Não vale a pena a gente colocar o número decimal, pessoal, porque aqui nesses valores dão, principalmente nesses aqui, dão dízimas periódicas, né? Então a gente pode deixar na forma fracionária, na sua forma mais simples. A gente vai comentar depois na resolução dos exercícios sobre esse fato de que ele passar o número dividindo tal, de forma um pouquinho mais formal. Mas basicamente é isto aí. Pessoal, estude todo o assunto. Foi deixado o material com esses exemplos também resolvidos no arquivo PDF e outros exemplos também. Revise aquilo que for necessário, faça todos os exercícios, tente procurar tirar as dúvidas. Bom estudo e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Até mais.